Vamos ver um segundo exemplo da equação de Laplace em coordenadas retangulares com condições de contorno. Na superfície, o potencial é especificado como um Vs. Tá? Então eu tenho que fazer um exemplo agora que vai ser uma variação do que nós vimos anteriormente. Então vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho aqui os eixos que eu vou chamar aqui de Z, aqui de X e aqui de Y. Aí eu tenho um plano embaixo, eu tenho um plano em cima. Em cima é y igual a A, embaixo é y igual a zero. E nesses planos eu tenho condições de contorno y igual a zero e y igual a A. Em ambos o potencial vai ser zero. Mas agora eu tenho paredes também em Z igual a zero e em Z igual a B. Em ambas eu vou colocar também o potencial igual a zero. Então é essa parede e essa. Então agora eu tenho por enquanto 4 paredes e assim fica. Em X eu vou ter o limite em X igual a zero, que o potencial vai assumir um valor que vai ser uma função de Y e Z. Essa parede aqui de trás eu vou deixar ela separada, porque ela vai ter um potencial diferente. Isso é tipo um tubo retangular, então isso se estende infinitamente, não tem um limite para x grande. Mas eu sei que para x grande o potencial vai para zero. Então x tendendo ao infinito, o potencial vai para zero. Então eu tenho 5 superfícies com 5 valores potenciais especificados e em x muito grande eu tenho potencial zero. Então a técnica de separação de variáveis vai consistir em assumir que o potencial é uma função de x vezes uma função de y e uma função de z. E substituir isso na equação diferencial. Aí eu divido tudo por x, y, z, como a gente já fez antes, e eu vou ter 1 sobre a função x, derivada segunda da função x em relação à coordenada x, mais 1 sobre a função y, derivada segunda da função y em relação à coordenada y, mais 1 sobre z, derivada segunda da função em z em relação à coordenada z igual a zero. Essa é a essência do método de separação de variáveis. Agora eu tenho que, se isso é verdade, cada termo tem que ser uma constante, porque isso tem que ser verdade para todo x, todo y e todo z. Então eu vou ter C1, C2 e C3 relacionados a cada um desses termos. E a soma dessas constantes tem que ser igual a zero, porque assim eu satisfaço a equação diferencial. Então, por conveniência, isto é, porque em y igual a zero o potencial é zero, em y igual a A o potencial é zero, eu vou adotar um sinal para C2 que vai me sugerir uma função oscilatória para função y. E o mesmo para z, porque em z igual a zero e z igual a b, o potencial é nulo nas superfícies. Então eu vou dizer que o C2 chamar essa constante de menos K2, o C3 eu vou chamar a constante de menos L2, e aqui eu não tenho liberdade mais, porque a equação diferencial tem que ser satisfeita. Então C1 vai ser K2 mais L2. Se eu somo isso tudo, a equação é satisfeita. K2 mais L2 menos K2 menos L2 igual a zero. Bom, isso me leva a 3 equações que eu escrevo aqui. A primeira para x, d2x dx2 menos K2 mais L2 vezes a função x é igual a zero. Isso porque a derivada segunda eu multiplico pela função x, tem que ser igual a K2 mais L2, então vezes x. Aí passando para o lado esquerdo fica menos K2 mais L2 vezes a função x. Em y, eu tenho uma equação tipo oscilador harmônico, derivada segunda de y em relação à coordenada y, mais K2 vezes a função y igual a zero. Em z, é o análogo do que acontece em y, só que a constante se chama L2. Então são as 3 equações muito fáceis de resolver, porque as duas últimas são funções seno e cosseno. E a primeira tem funções exponenciais crescentes e decrescentes. Então eu escrevo isso aqui, dizendo que y de y vai ser igual a um A seno de ky mais um B cosseno de ky. Analogamente, z de z é um C seno
de LZ, desculpa, C seno de LZ mais um D cosseno de LZ. E por último, x é função crescente, a constante aqui tem que ser o K2, né, mais L2, então o que vai aparecer aqui é um E elevado a vou colocar como K2 mais L2x, sinal positivo, mais F elevado a menos K2 mais L2x é igual a zero. Só que aqui eu tenho que pegar a raiz, né? Porque a solução disso aqui vai ser a raiz, né? Porque quando eu derivar duas vezes, né, eu vou ter uma raiz vezes a outra raiz, ficando então com K2 mais L2, e aí a equação diferencial é satisfeita. Então vou pôr aqui elevado a 1/2, aqui elevado a 1/2. Essa é a minha a solução da minha equação diferencial. Aí eu aplico as condições de contorno. Em y igual a zero, o potencial é zero. Então ali eu vejo que o B tem que ser zero. Então já não vou ter esse termo. Em z igual a zero, o potencial tem que ser zero. Então não posso ter esse termo, logo D igual a zero. Em x tendendo ao infinito, o potencial vai para zero. Então não posso ter exponencial crescente. Então esse termo vai para zero, tem que ser E igual a zero, né? E aí, em y igual a A, o potencial é zero. Então, em y igual a A, eu tenho que fazer o K ser Nπ sobre A. K é Nπ sobre A, com N1, 2, etc. Em z igual a B, o potencial é zero. Então, meu L tem que ser igual a Mπ sobre B. E o M, 1, 2, 3, etc. Porque assim eu vou ter seno de 1π, seno de 2π, seno de 3π, isso tudo vai ser zero. Porque aí eu vou ter então seno de Mπ sobre B vezes B. Em z igual a B, eu vou ter zero. Então essa é a situação. Então o potencial como função de x, y e z, por enquanto, ele tende a ser um E elevado a menos π raiz de N2 sobre A2 mais M2 sobre B2 vezes o x seno de NπY sobre A seno de MπZ sobre B. Então a função x, y e z. Porém, em x igual a zero, eu tenho que ter o potencial como um V0 de y e z. E aqui, se eu ponho x igual a zero, a exponencial some, eu fico com o produto de senos. Logo, o que eu tenho que fazer é explorar a linearidade da função, da equação diferencial, e escrever a solução geral como uma combinação linear que vai depender de coeficientes de expansão que dependem de n e m. Então eu vou somar sobre n, também sobre m, as minhas funções. E elevado a menos π raiz de N2 sobre A2 mais M2 sobre B2 seno de NπY sobre A seno de NπZ MπZ sobre B. E em x igual a zero, a exponencial some e minha função passa a ser V0 de x, y e z. Na verdade, vai ser um V0, né, que vai depender apenas, né, de y e z em x igual a zero. Isso então vai ser um somatório em n, um somatório em m, de um CNM seno de NπY sobre A, seno de MπZ sobre B. Então eu tenho uma combinação linear dessas funções, e eu tenho que explorar a condição de ortogonalidade duas vezes, né, para y e para z. Então o que eu faço é o seguinte:
eu multiplico do lado esquerdo por eu tenho um V0, eu multiplico do lado esquerdo por um seno de n' πy sobre A e um seno de m' πz sobre B. Integro de 0 a A em dy e dz. Aí por que eu faço isso? Porque aí eu faço isso também do lado direito e eu vou ter os somatórios ficam do lado de fora, a constante fica do lado de fora. Então tudo que eu fiz ali do lado esquerdo eu faço do lado direito. Então tenho duas integrais, é 0 a B, né? Uma integral, e a outra é de 0 a A. Aqui eu tenho duas funções seno que eu vou reproduzir. Aí eu multiplico pelas duas que eu tinha usado no lado esquerdo. Seno de n' πy sobre A, seno de m' πz sobre B, dy dz. Então olha o que acontece. Aqui eu posso dividir essa integral dupla num produto de duas integrais. A de seno em y, eu tenho um seno de nπy sobre A e seno de n' πy sobre A, dy. Essa integral vale 2 sobre A delta de n'. Na integral de 0 a B, eu tenho seno de mπz sobre B, seno de m' πz sobre B, dz, de 0 a B. Essa integral me dá 2 sobre A delta de m'. Ora, eu tenho um somatório em n e m. O n está variando. Isso aqui só vai ser diferente de 0 quando n é igual a n'. O m está variando. Só vai ser diferente de 0 quando m é igual a m'. Então, do lado de cá, eu vou ter 4 sobre A2. Desculpa, a integral é A sobre 2. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui. A integral em dy é A sobre 2 delta de n'. A integral em z, esse termo e esse termo, integrado de 0 a b, é A sobre 2, é B sobre 2, né? Delta de m'. Então, meu lado esquerdo, meu lado direito, que é esse aqui, né? Vai ficar um AB sobre 4. C de n', m'. Porque o n está variando, o m está variando. Só que eles só levam a resultados diferentes de 0 se respectivamente forem iguais a n' e m'. Então, a constante única que sobra é o C de n' e m'. Então, isso aqui virou igual ao meu lado esquerdo, que é a integral de 0 a A, de 0 a B, do meu V0 de YZ, seno de n' πy sobre A, seno de m' πz sobre B, dy dz. Isso me dá o coeficiente de expansão CNM, que é isso aqui, colocando n' igual a n, m' igual a m, multiplicando por 4 sobre AB. Então, a minha solução final, que satisfaz todas as condições de contorno, eu vou escrever aqui tudo. V de x, y, z é AB, é 4 dividido por AB. Deixa eu voltar aqui. 4 dividido por AB. Vou colocar assim, mais fácil. É um somatório em N, somatório em M. Vou deixar indicado aqui um CNM é elevado a menos π N2 sobre A2 mais M2 sobre B2 elevado a 1/2 vezes x, seno de n πy sobre A, seno de m πz sobre B. Sendo que, agora eu escrevo o coeficiente de expansão, é igual a 4 sobre AB, integral de 0 a A, integral de 0 a B, do potencial que tem que ser dado como função de y e z em x igual a 0, seno de n πy sobre A,
seno de m π z sobre b dy dz. Então essa é a solução geral para o meu problema. E assim a gente resolve todos os problemas em coordenadas retangulares, fazendo separação de variáveis na equação de Laplace e aplicando as condições de contorno.